Bem, a nossa equipe de reportagem do Gato a Jato dentro das redes sociais se encontra aqui no Ministério Público de Juazeiro do Norte, onde terminou a reunião. Reunião essa, a gente vai saber aqui com a assessoria jurídica do Departamento dos Taxistas, daquele de Juazeiro do Norte. Está à frente aqui, é o doutor Franklin. Acho que eu acertei. Doutor, e aí, doutor, o que ficou resolvido aí, o que ficou acordado aí nessa reunião? A reunião foi muito produtiva. É para chegar a um consenso, porque a categoria dos taxistas está sendo muito prejudicada depois dessa implantação dos motoristas por aplicativo, né, do transporte por aplicativo, que ainda não tem uma regulamentação municipal. E a categoria dos taxistas estão requerendo do município, e agora com a promotoria, a aceleração logo nessa regulamentação para poder ser definido os limites de cada um, até onde o taxista pode ir, o que pode fazer, que já tem, por sinal, mas o que os motoristas de aplicativos também podem ou não podem fazer, devem ou não devem fazer, no caso, e também cobrar da municipalidade, vamos dizer assim, uma certa contrapartida de todos os impostos, todos os encargos que os taxistas têm com o município e, no caso, os motoristas de aplicativo não estão tendo. Por isso que conseguem realizar um serviço de transporte por um preço mais barato, mais acessível, que o taxista não tem. Porque paga alvará, paga ISS, paga o taxímetro, a aferição, é uma série de encargos que esses motoristas de aplicativo não têm. Até se não tiver um adesivo, o taxista também tem que pagar a multa e o carro pode ser apreendido. Então, os taxistas eles querem vamos dizer assim, um meio de que a concorrência seja mais leal, ou seja, mais igual, porque desse jeito não dá para eles conviverem. Todos são pais de família, têm filhos em escola, tem que pagar todo o seu custo para manter a família, e do jeito que está, é complicado. Aí depois do término dessa reunião, ficou acertada alguma coisa sobre a regulamentação? No caso, a lei é feita pelo município, a Câmara dos Vereadores é que é encarregada disso. Então aqui, junto com os procuradores do município, os representantes das categorias do taxista e dos motoristas de aplicativo, nós começamos a dar ideia para se chegar a uma legislação que nem maleficie um, nem maleficie outro, né? Mas aí vai ter também, foi marcada a audiência pública na Câmara Municipal, e depois dessa audiência pública e dessa reunião daqui, que depois vai ter outra, vai se chegar a um consenso, juntar tudo, e os procuradores municipais vão mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal, ou se já tiver lá, fazer essa junção de todas essas ideias para o município procurar fazer uma legislação própria para o município de Juazeiro do Norte com relação aos motoristas de aplicativo. E dentro dessa regulamentação, já foi cobrado alguma coisa aqui junto à promotora ou vai ser cobrado lá na Câmara dos Vereadores? Cobrada assim já foi, os taxistas têm muitas reivindicações, só que a promotoria não pode fazer nada, e de certa forma nem o Demutran, porque não tem uma legislação que diga o que o motorista de aplicativo deve ou não deve fazer, pode ou não pode. Então, se não tem essa legislação impondo esses limites, não tem como o Demutran cobrar, como o Ministério Público cobrar, fica meio difícil, a não ser por um termo de ajuste de conduta ou outra coisa. Então, como a nossa expectativa, pelo que disseram, é que essa lei vai sair daqui até setembro, então estamos esperando isso, mas por enquanto assim não tem, esse termo de ajuste de conduta não foi feito. Agora com o vice-presidente do Sindicato dos Taxistas de Juazeiro do Norte, o senhor Nonato, depois dessa reunião. Olha, gato, as cobranças foram basicamente aquelas que nós discutimos em reunião, certo? Dentre elas, algumas já foram descartadas, certo? Com relação ao veículo licenciado do município, foi descartado. Com relação ao número de motorista de aplicativo, também foi descartado, porque, segundo o procurador, há um entendimento já no STE quanto a isso, certo? Então, infelizmente, a gente não pode, se tem alguma coisa decidida que já vem lá de cima, quem está embaixo já tem que acatar, né? Aí as demais cobranças foi colocado lá para análise, né? E vai ter essa audiência pública na Câmara Municipal, está marcado para o dia 19. A doutora já agendou uma outra reunião. Não tem
marcada, mas ela, após a audiência pública, ela quer sentar novamente para ver o que nós conversamos hoje e o que foi decidido na audiência e assim formar um TAC. Aí só resta agora aguardar, né? Nesse caso, essa reunião, nesse caso é uma reunião lá na Câmara dos Vereadores, é isso? Ou a audiência? Segundo informação, é uma audiência pública. Acho que foi o vereador Demonte Agra que convocou. Está convocando essa audiência para tratar exatamente dessa regulamentação. Nesse caso, o vereador parlamentar Demonte Agra foi o que fez a emenda, não foi na lei dos taxistas, é isso? Que aqui vocês têm uma lei, né, que regulamenta o serviço de vocês e foi feita uma emenda dentro dessa lei, cujo autor foi o Demonte Agra, é isso? Isso. Ele foi autor dessa emenda, né? Na lei anterior dava exclusividade para os taxistas exercerem a função de motorista de aplicativo e na emenda ele tirou a exclusividade. Por sinal, nessa retirada da exclusividade dá direito ao taxista também se cadastrar nos aplicativos, como o Uber pratica, no caso é serviço por aplicativo. Nesse caso a lei ela deixa bem claro lá que só quem podia exercer a atividade de Uber era o próprio taxista, só que aí não foi cumprido. Isso. Por causa dessa emenda que foi feita pelo Demonte Agra, é isso? Exatamente. Pronto, depois a gente agradece aqui o Nonato, né, por ter concedido a nossa entrevista e a gente vai ouvir também o lado de lá, né, ver a assessoria jurídica do pessoal dos aplicativos, que a gente tem que ver os dois lados.